Bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Michele e vou conduzir aqui com vocês essa 1 horinha de papo na Masterclass de hoje, Use Sua Voz. Sobre o que a gente vai falar hoje, pessoal? Sobre como as empresas podem criar um ambiente que estimule e incentive uma paternidade mais protagonista. Eu queria começar aqui esse papo com vocês trazendo um comentário de que esse é um papo ainda importante de ser falado, né? A gente ainda vive, infelizmente, numa sociedade onde muitos homens não possuem o nome dos seus filhos nos seus RGs e onde a gente ainda precisa trazer o protagonismo paterno para a conversa. Um país onde o pai, em alguns casos, ainda é tido como papel de provedor e a mulher de cuidadora. É por isso que a gente traz essa conversa para dentro das organizações. É nesse ambiente onde a gente vai construir uma sociedade onde esse pai consegue compartilhar os seus cuidados e essa mãe também, como consequência, consegue ser protagonista na sua carreira e também na sua família. É por isso que a gente traz essa conversa para os dias de hoje. E ainda, esse dado me chamou muita atenção e eu quero começar trazendo ele para vocês, o dado de que 35% das lideranças ainda entendem que um homem que exerce a sua paternidade, ele tem a sua masculinidade questionada. Eu vou repetir porque essa informação me chamou muita atenção, ela é um dado de uma pesquisa da Ipsos, junto com o Instituto King's College em Londres, e, de novo, gente, é muito impressionante a gente trazer isso para a conversa, né? 35% das lideranças acreditam que a masculinidade de um homem é questionada quando ele exerce plenamente a sua paternidade. Como é que a gente vai criar um ambiente de trabalho pró-família, onde esse homem se sinta confortável de exercer a sua paternidade, de ser esse pai presente, protagonista, quando 35% dessas lideranças ainda sentem que isso questiona a masculinidade dele? Então, é por isso que a gente precisa conversar mais sobre esse assunto. E, felizmente, isso não representa muitos homens e muitas pessoas nessa sociedade. 8 em cada 10 homens acreditam que gostariam de ter mais tempo perto dos seus filhos, gostariam de ser mais presentes na criação dos seus filhos. E isso, com a pandemia, foi um processo, inclusive, acelerado. A gente teve a oportunidade, né, de ter essa convivência mais completa, mais presente, nesse momento de isolamento, que foi extremamente desafiador, mas também um momento de muita aprendizagem. E a gente quer, sim, ter essa vida mais presente e participativa na vida dos nossos filhos. 80% dos homens, inclusive, vão viver a experiência da paternidade um dia. Então, esse é realmente um papo que a gente precisa trazer para a conversa, porque representa muita gente, né? Qual que é o papel das empresas, então, na criação de um ambiente que promova essa paternidade protagonista? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E sobre todos os ganhos que essa paternidade leva consigo. Seja para a sociedade, onde a gente consegue um mercado de trabalho com mais equidade de gênero, onde todas as pessoas conseguem conciliar os seus papéis e serem protagonistas nos seus papéis. Crianças mais desenvolvidas, porque sim, existem muitos dados que eu vou trazer aqui para a conversa que mostram o quanto uma criança cuidada e como uma construção de vínculo nessa primeira infância vai ser determinante para o sucesso e para a saúde em todos os sentidos desse futuro adulto que hoje é uma criança, e também para o próprio pai, que passa a desenvolver habilidades que agregam no seu currículo, que agregam na sua carreira a partir do exercício diário de criação de uma criança. Esse é um convite para todo mundo crescer, gente. A paternidade e a parentalidade é um convite para toda a sociedade crescer, e é por isso que a gente vai trazer essa conversa para hoje. Mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos. Meu nome é Michele, eu sou uma das fundadoras da consultoria Filhos no Currículo. A Filhos no Currículo é parceira de parentalidade das organizações e cria condições para que filhos e carreira possam coexistir de uma maneira sustentável na vida das suas pessoas. Esse é um evento colaborativo, então todo mundo, por favor, participem, aproveitem o chat para postar perguntas, para tirar dúvidas. A gente vai escolher algumas questões para poder trazer no final desse papo para os painelistas, para fazer parte dessa conversa. Depois desse evento, esse vídeo vai subir no YouTube com legendas, para todo mundo poder acompanhar, se por acaso não conseguiu agora. Usem e abusem do chat, e eu vou também aproveitar fazer uma breve pausa aqui para me autodescrever e me apresentar para todo mundo. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ruivos, estou usando óculos, estou na sala da minha casa, numa cadeira de escritório, atrás de mim tem um quadro bem colorido e uma estante com alguns objetos. E eu vou agora apresentar os nossos super convidados. Hoje, dia 12 de julho, em mais ou menos um mês, pessoal, a gente vai estar chegando numa data emblemática aqui nas organizações, que é o Dia dos Pais.
Esse é um mês que, usualmente, as empresas costumam cuidar dessa pauta da paternidade protagonista dentro das organizações, e eu espero que seja, na verdade, um momento de tração para que essa pauta seja sustentada ao longo de todo o ano, e não só em agosto, né? E para cuidar desse momento dentro das organizações no mês de agosto, a Filhos no Currículo possui soluções de palestras, de painéis com vozes de pais plurais, alguns deles estão aqui com a gente no evento de hoje, trilhas de conteúdo guiada, cartilhas focadas em lideranças e mentorias para empresas que querem implementar uma licença paternidade estendida. Então, vou começar esse papo aqui trazendo os meus super convidados aqui para a nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos. Podem entrar aqui em cena. Oi, Léo. Oi, Marlon. Olá, bom dia. Tudo bem, gente? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Boa, vamos lá. Vamos começar aqui. Opa. Desculpa, pessoal, eu acabei entrando numa outra tela aqui. Léo, vou convidar todos vocês a se autodescreverem para a gente começar aqui, depois eu apresento vocês, por favor. Beleza. Meu nome é Leonardo, eu sou um homem branco, eu estou usando uma camisa preta, sentado numa carteira de escritório, atrás de mim um fundo cinza, tenho 1,77 m de altura mediana, e é isso. Vamos lá, Fê, sua vez. Prazer a todos, bom dia. Sou Felipe Oliveira, sou um homem negro, uso cabelo afro, cabelo black, estou usando um óculos de armação fina, tenho barba por fazer, estou trajando uma camisa azul, claro, e ao meu fundo tem uma parede de azulejos coloridos. E é um prazer estar com vocês essa manhã. Marlon, por favor, a palavra é sua. Olá, eu sou Marlon, eu sou um homem alto, pardo, uso barba grande, cabelo curto, estou com uma camisa azul escura, sentado numa cadeira de escritório, uma parede branca ao fundo. E é um prazer estar aqui. Obrigada, pessoal. Eu vou trazer agora a mini bio de vocês com um outro lado da apresentação de cada um. Obrigada por começarem aqui privilegiando a autodescrição de vocês. Isso é um valor aqui na Filhos, a gente queria muito valorizar essa autodescrição. Bom, o Léo se chama Leonardo Cascon, é pai do Cauã, engenheiro ambiental de formação, atua na área comercial há 7 anos, começou a sua carreira na Ambev, onde passou os últimos 6 anos, e hoje é comercial regional do iFood de Goiás. O Marlon Camacho é pai do Joaquim e do Antônio, educador parental com foco na primeira infância e idealizador do programa Crianças do Futuro. E o Felipe Oliveira, é pai de Helena e do Luiz Henrique, produtor de conteúdo focado em paternidade e idealizador do projeto Pode Pai. Meninos, sejam super bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu vou começar aqui esse papo passando a bola para o Marlon. O Marlon, ele tem a honra aqui de estar aqui com a gente já fazem 3 anos. É uma honra ter você no time, trazendo a sua percepção sobre parentalidade para os eventos da Filhos no Currículo, para os nossos painéis. E eu queria trazer aqui para a conversa uma história que a gente sempre conversa nos nossos eventos e que sempre me chama muita atenção, que é quando você conta a história do momento que você fez as pazes com a sua paternidade. Conta um pouquinho para a gente como isso aconteceu. Muito bom, Michele. Falar sobre paternidade para mim é sempre falar sobre desenvolvimento pessoal, né? Como que a gente cresce depois dos filhos, desenvolve novas habilidades e tudo mais. E quando você citou no início da nossa conversa esse dado, né, que deixa todo mundo meio assim, como assim 35% ainda dos homens acham que quando o homem cuida dos filhos, ele está colocando em xeque a sua masculinidade. Eu me choco ainda, mas eu me identifico muito, porque no início da minha paternidade foi assim que eu me senti. Eu senti que aquilo que eu estava desenvolvendo não era um papel de homem. Eu tive o privilégio, o desafio, a oportunidade que transformou minha vida de cuidar mais ativamente dos 3 primeiros anos do meu filho, no dia a dia. Eu tinha muito mais tempo livre do que a minha companheira, então eu pude ali acompanhar esses 3 anos que são o período que mais demanda a presença de um cuidador, né?
E eu entrei em conflito, eu entrei em choque, eu entrei em parafuso pensando, isso não é meu papel, isso aqui está errado, como assim? Eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso. E ao mesmo tempo foi muito interessante que eu tinha todo esse conflito que era muito silencioso, interno. Há 9, 10 anos atrás, praticamente a gente não tinha esses fóruns de conversa sobre paternidade. Homens falaram sobre, no ciclo onde eu estava, homens falaram sobre paternidade, era muito raro. Só abrir a porta. Então, foi um momento muito solitário. E o que foi trabalhando ao mesmo tempo, foi quando eu fui descobrindo o afeto e o vínculo com o meu filho. Então, ao mesmo tempo que tinha esse conflito interno, foi crescendo esse afeto, o vínculo, descobrindo que sim, eu como homem, eu posso cuidar, eu posso amar, eu posso abraçar, eu posso brincar. E aí, foi até um dia que, depois, quando ele estava 3 anos e meio, eu nunca tinha ficado distante do meu filho, eu fiz uma primeira viagem que eu fiquei fora, uma semana, uma viagem profissional, e nessa viagem tinha vários treinamentos, e eu lembro que eu fiquei todos os dias chorando de saudade dele, e ele em casa chorando de saudade de mim. E aí foi nessa viagem que minha ficha caiu, assim, literalmente. Eu falei assim, caramba, por que eu estou lutando contra a paternidade? Por que eu não me permito ser esse pai presente, que divide tarefas, que faz as funções que são necessárias para que meu filho desenvolva bem? Então eu chamo isso desse meu momento de paz com a paternidade, que a paternidade tem em si tudo a ver com a nossa vida, tem a ver com carreira, com família, com sonho, com realização, cuidar de filhos, de crianças, é algo que deixa a gente muito melhor para a nossa própria vida, né? Faz a gente aprender habilidades extraordinárias e desenvolver uma nova concepção a respeito de si e a respeito do mundo. Perfeito, Marlon. E eu acho que o que eu queria destacar aqui também para a conversa, você nos nossos eventos comenta muito sobre o como, né? A gente fala muito do porquê, que é o que você está trazendo aqui, a paternidade realmente é um gatilho de desenvolvimento desse homem, mas eu acho que muitas vezes falta esse cinturão de utilidades, essas ferramentas do como, então, eu vou conciliar filhos e carreira, como eu vou continuar construindo a minha carreira e também construindo uma família, com ferramentas de conexão, de vínculo. Então, acho que vale a pena depois a gente trazer um pouco no andamento do nosso papo esses dados do como para a gente ajudar nessa construção de vínculo, né? E eu concordo 100% com você, assim, os benefícios de um pai presente são infinitos no desenvolvimento de uma criança. A gente falou no começo sobre a criação do apego seguro. Ele é fundamental para o desenvolvimento da autoestima, da confiança, da capacidade de demonstração de sentimentos dessa criança, em dados, inclusive, menores de ansiedades, de transtornos. Então, todas essas são consequências extremamente positivas de um protagonismo paterno, enfim, familiar, de qualquer figura parental na vida de uma criança. Então, queria destacar isso. Bom, e a gente sabe que nessa primeiríssima infância, né, a presença, ela é fundamental, né? Quando a gente fala dos primeiros dias de vida, a presença dessas figuras parentais cuidando dessa criança, transmitindo essa segurança, vai ser fundamental para esse desenvolvimento que se perpetua ao longo de toda a vida dessa pessoa. Né? E para isso, vem aqui para a nossa conversa o tema da licença parental, né? E ainda fico muito impressionada e muito chocada em saber que muitos homens têm apenas 5 dias, alguns mais 20 dias e pouquíssimos mais do que isso de tempo exclusivo para se dedicar para uma licença paternidade, né? E é sobre isso que a gente vai falar e que eu vou convidar o Fê para continuar essa conversa. O Fê, olha que chocante, 13% das organizações que são aptas a aderir à licença estendida, porque são empresas cidadãs, fazem o uso dela, né? Então, olha a infinidade de outras empresas e possibilidades que a gente teria de ter mais licenças parentais. E pensando nisso e na importância, inclusive, da liderança em promover um ambiente de segurança, é que a Filhos no Currículo lança uma trilha de conteúdo, uma jornada de parentalidade com conteúdos, seja para pais, mães e lideranças, para trazer o porquê falar de parentalidade e o como acolher, desde a notícia da espera de um bebê ou de uma criança até o retorno de licença. E você é uma das nossas vozes, né, nessa história, faz parte da nossa trilha, conta um pouco sobre como a importância de uma paternidade protagonista, e eu queria te convidar aqui para começar contando um pouco sobre o que se trata esse curso e o que você traz na sua voz dentro dele. Conta aqui para gente.
Bacana, Mi. Para mim foi uma honra participar desse projeto, né? Eu acredito que é uma iniciativa que a gente foi disruptivo, né? Nós fomos disruptivos no sentido de trazer para o debate, ainda mais no momento que era muito particular do mundo, né? A gente estava no começo ali da pandemia, então as coisas meio que se juntaram, se uniram de uma maneira que era muito desconhecido para todo mundo. Pais, mães, lideranças não sabiam como seria o cenário a partir daquele momento que nós desenvolvemos o produto. Desenvolvemos não, vocês da Filhos do Correio se desenvolveram e me convidaram para participar, né? Então, o reconhecimento a vocês que idealizaram o projeto, eu só pude participar e foi ser uma voz a ser escutada. Mas isso se mostra ao longo do período mais do que essencial, porque houve uma quebra até física, geográfica, da questão entre ambiente de trabalho e o ambiente familiar. Não existe mais, né? Antigamente você saía de casa, enfrentava uma determinada distância para você se desvincular das questões de casa para se vincular às questões do trabalho, e o caminho inverso na volta, né? Então, alguns pegavam trânsito, outros estavam no transporte público, mas você tinha uma quebra geográfica e até mesmo de tempo para que você pudesse se desassociar. Isso é inexistente hoje. Eu estou conversando com vocês aqui, provavelmente daqui a pouco aparece um dos meus filhos aqui para dar bom dia, e assim que eu encerrar, eu entro no ambiente de trabalho onde nas minhas reuniões eles aparecem, e quando é lançado o curso da Filhos no Currículo sobre parentalidade dentro do mercado de trabalho, é um ambiente onde os homens, principalmente, estavam começando a quebrar esse padrão que o Marlon mesmo comentou, que ele passou. E, Marlon, queria trazer até um comentário sobre o que você falou. Tem um colega meu que também passou por isso, que chama-se Senhor Incrível. No segundo filme dos Incríveis, ele passa pelo mesmo cenário que você. Ele salva o mundo, mas não consegue cuidar da família, né? Isso é uma insegurança que eu acredito que todos os homens tiveram, porque nós fomos criados, a sociedade nos criou para salvar o mundo, né? Para a gente ir lá, trazer o dinheiro para dentro de casa, mas dentro de casa em si, muitas vezes a gente se sente perdido. E não naquela questão de eu não quero fazer, eu não sei fazer, né? Nós não fomos ensinados a isso. Então, eu entendo que o curso, ele mostra desde os primeiros dias, né? Desde da notícia, a gente comenta desde a notícia, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu choque quando eu descobri que ia ser pai, mesmo sendo um grande sonho da minha vida, mas o impacto de, peraí, agora não sou só mais eu e a minha esposa, agora tem uma criança aí, tem uma vida aí que está nascendo, né? Até o momento que a gente, de fato, volta ao ambiente de trabalho. E todas as novidades que cercam a gente, novidades, tanto do ponto de vista físico, né, das transformações físicas que a mãe passa. Então, no curso a gente fala sobre, tem especialistas na área de amamentação, tem especialistas que comentam sobre o período de puerpério das mulheres, até a volta, de fato, ao ambiente de trabalho, onde a gente tem uma outra realidade. Nós não somos mais só um funcionário. Eu comento em um determinado vídeo que nasceu uma criança, nasce um pai, né? Por mais que ainda a gente viva numa sociedade onde mais de 5,5 milhões de crianças são registradas anualmente sem o nome paterno, nasce uma criança, nasce um pai. Então é importante a gente compartilhar isso com as empresas, e é importante que as empresas entendam que esse cenário mudou, né? Hoje em dia não existe mais essa questão de só as mães acompanham no tratamento médico, só as mães que acompanham nas atividades escolares, né? E atividades escolares não é só a lição de casa, são as comemorações também, porque é extremamente importante para a criança também, ali no ambiente que ela está com seus amiguinhos, ver o pai, ver a mãe, ver os avós, enfim. Então, a gente procura trazer aí de uma maneira clara, mas sem deixar de ser didático, todas essas oportunidades, possibilidades e inseguranças também, né? Porque é uma trajetória cercada de inseguranças também, desde o momento que a gente descobre que vai ser de fato pai, até o momento que a gente volta do período da paternidade, porque entendo também que essa é a fase essencial para que você se entenda como pai, né? Mais do que a criança criar uma conexão com o pai, que é uma coisa que a biologia prioriza muito mais a mãe. Vocês têm um cordão umbilical ligando você à criança, e nós, pais, não temos isso. Então, é um momento importante de ter o contato pele com pele, é o contato da voz, reconhecer a voz, a presença, e
E isso vai ser perpassado, eu até comento também, que isso não é só na primeira infância, né? A primeira infância é essencial, mas isso vai trazer resultados lá na frente, por toda a vida, e resultados sociais, tá? Depois aqui, ao longo da nossa conversa, eu até comento que isso traz benefícios para a sociedade como um todo, né? Infelizmente, crianças que nascem ou que vivem em ambientes onde a relação de parentalidade não é bem estabelecida, seja com a mãe, seja com o pai, mas infelizmente no Brasil, majoritariamente é com o pai, isso acaba trazendo malefícios sociais lá na frente. Mas eu espero que quem não conheça, que busque conhecer aí o curso, porque ele é muito bacana. Obrigada pelo resumo. E só para deixar claro, pessoal, esse é um curso que ele é vendido para as organizações, então as organizações plugam esse conteúdo nas suas universidades corporativas, e no momento em que uma nova pessoa entra na jornada da parentalidade, ela recebe esse conteúdo, tanto pais, mães, como lideranças. E aí eu queria só destacar um ponto que você trouxe, que é um tema super abordado, né, que é a importância dessa paternidade protagonista, inclusive durante a espera dessa criança, né? Então, muitos pais questionam, puxa, como é que eu vou me fazer presente? Existem uma série de formas de você se fazer presente, de você buscar no seu ambiente de trabalho o direito de participar desse momento de espera, seja numa fila de adoção, seja durante acompanhando em consultas, né? Enfim, cuidando desse pré-natal. E principalmente, gente, eu não posso deixar de trazer esse assunto porque esse é um tema que está fervendo dentro de mim com todas as notícias que foram divulgadas ontem pela mídia de uma cena absurdamente grotesca, né? De um médico estuprador, e eu trago essa conversa muito pesada para a nossa pauta, porque a gente está falando de parentalidade e porque uma das informações super importantes e um dos direitos dessa pessoa que está dando à luz é ter um acompanhante no momento do parto, é ser acompanhada por uma pessoa nesse momento do parto, né? Então esse é um direito, e isso tem, de novo, uma série de consequências que vão ajudar num processo de parto mais tranquilo, mais seguro, com menos dor. Então, além de todos esses benefícios, a gente evitaria situações absurdas e grotescas, como a que aconteceu ontem de um médico, que eu não posso nem chamar de médico, estuprador, num momento maravilhoso, que é o momento de nascimento de uma criança. Então, fica aqui registrado o meu descontentamento absurdo com toda essa situação, que infelizmente não é pontual e é um reflexo de uma sociedade que estruturalmente acaba deixando essas situações acontecerem. Então, um momento de pausa aqui para a gente trazer essa situação que merece um cuidado, né? Fê, eu queria saber aqui como esse curso e como esse conteúdo transformou na sua paternidade, né? Como o pai, Felipe, se sentiu transformado e passou esses últimos anos desde do contato com todo esse conteúdo. Conta pra gente. É interessante sua pergunta, porque eu mudei a minha carreira por culpa dos meus filhos, da paternidade, né? Um ponto importante, antes de eu começar a trabalhar, hoje eu faço home office, mas antes da pandemia eu já fazia também meu trabalho por home office. E a minha escolha de sair do meu empregador anterior para este modelo de trabalho foi justamente de poder vivenciar um pouco mais, com mais proximidade, o crescimento dos meus filhos. Né? Eu trabalhava muito longe, geograficamente, da minha casa, então eu morava na zona sul de São Paulo para ir trabalhar em Alphaville, então só de Marginal Pinheiros e Bandeirantes era quase 2 horas por trajeto, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E quando a minha esposa engravidou do segundo filho, eu falei, não, então é o momento da gente fazer aí alguns arranjos, né, algumas organizações para poder passar mais tempo com eles. E o curso foi um grande... Gravar o curso com vocês foi um grande retrospecto também das minhas experiências, né? Você trouxe os dados aqui em relação a como as pessoas ainda questionam o modelo de masculinidade em relação a pais que querem se fazer presentes, né? E eu, um aspas aqui, eu não gosto muito de quando a gente fala sobre paternidade presente, porque paternidade é paternidade como é a maternidade, né? A gente não fala, não se vê curso sobre maternidade ativa, maternidade presente, e paternidade ele tem que estar alinhado no mesmo nível, o mesmo grau de responsabilidade, né? Quando você denota que a paternidade deve ser presente, significa que ela não é presente, né? Então a gente está enaltecendo algo que na verdade deveria ser natural. Então, quando a gente vê as empresas, né, os colaboradores nesse
como eu posso dizer, nesse dilema, a primeira pergunta que me faz é qual é o padrão de masculinidade que essas pessoas têm? Qual é o padrão de masculinidade que ainda existe nas organizações, sabendo que grande parte das organizações ainda tem um número pequeno de mulheres em cargo de liderança, né? Então, a gente está falando de homens que provavelmente galgaram posições em um modelo anterior de construção social, de construção familiar, e esse modelo dentro das organizações ainda se replica, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter, de questionar, falar, mas espera aí, qual é o... Se vocês estão questionando o meu modelo de masculinidade, qual é o padrão de masculinidade de vocês? Porque, para mim, não existe isso, né? Eu não vou deixar de ser mais ou menos homem, e aqui eu não estou falando de questão de gênero, tá? Estou falando de questão de comportamento. Eu não vou deixar de ser mais ou menos responsável por eu querer acompanhar meu filho, fazer questão disso, né? Então, voltando aqui para a minha realidade, gravar foi um grande retrospecto. Quando eu gravei, se não me engano, a Helena já tinha seus 4 anos, o Luiz Henrique tinha ali 1 ano e meio para 2 anos, e foi muito interessante porque se eu tivesse tido contato com o curso no qual eu estava participando, provavelmente algumas atitudes minhas seriam diferentes. E uma delas seria bater mais forte na questão de participar ativamente deste pré-natal, né? Eu não pude acompanhar os pré-natais da minha esposa, né? Muitas vezes o meu sogro acompanhava, minha sogra acompanhava, minha mãe acompanhava, mas eu pouco participei. Eu vim usufruir mais do contato com meus filhos, eles já tinham nascido, né? E principalmente olhando para dentro da organização, porque na organização em que eu estava, à época, eu era o único pai recente, né? Pai de primeira viagem. Quem era pai ali já tinha filhos com 10, 11, 12 anos. E foi uma novidade para todo mundo, porque eu ficava com receio de pedir para sair. Falava, gente, não, eu também tinha essa insegurança de eu vou deixar de trabalhar, porque um risco que na minha cabeça surgiu foi para eu ser um pai presente, né? Trazendo aí essa questão da presença, eu preciso antes ser um pai provedor. Senão não vai adiantar eu ser um pai presente sem ter provisão para estar presente, né? Então eu tinha muito essa insegurança. E muito dessa insegurança não me foi garantida, né? Não me foi oferecida pela minha própria organização. Então eu entendo que as organizações que oferecem essa plataforma para os seus pais usufruírem de licença paternidade ampliada, horários flexíveis para acompanhar o pré-natal dos filhos, acompanhar as atividades internas, depois dos 20 dias regulamentares, né, 5 dias regulamentares da licença paternidade, ela precisa oferecer também essa segurança de que ele não vai voltar e vai ter a sua vaga preenchida, vai ser demitido, que é uma insegurança que, olha só, está muito presente na vida das mulheres, né? As mulheres que voltam de licença maternidade, se não me engano, me corrija se eu estiver trazendo um dado errado, quase 50% delas são desligadas, demitidas após o período de estabilidade garantido por lei. Essa insegurança é muito grande. Elas saem ou são saídas em até 2 anos depois da chegada dos filhos. Então, é uma insegurança que, infelizmente, de novo, né, a falsa paridade existe. Infelizmente, a gente vê muito mais presente no mundo feminino e não no masculino. E quando a gente se coloca nessa posição de fragilidade, de insegurança, você fala, não, peraí, eu preciso garantir o emprego, eu não posso perder o emprego. E, de novo, esse ambiente ele é oferecido também pela organização. Não basta eu ter essa mentalidade se o lugar onde eu trabalho não me oferece essa segurança. Então, o que mudou na minha parentalidade, na minha paternidade, foi muito isso, de que eu precisava me impor um pouco mais com a minha empresa e trazer essas discussões para que os próximos pais que viessem depois de mim não passassem por essas inseguranças, ou que se passassem por essas inseguranças, a própria organização falasse, pode ficar tranquilo, nós queremos que você vivencie esse momento porque você vai voltar um funcionário melhor, você vai voltar um funcionário mais engajado, você vai oferecer a segurança financeira e a psicológica para a sua família e você vai desempenhar melhor, né? Perfeito. E eu queria trazer aqui um comentário super pertinente aqui da Gabi, onde ela comenta aqui sobre a questão dos 5 dias, dos 20 dias serem suficiente, então, como uma extensão comemorada de uma licença paternidade. Gabi, eu entendo que não. Eu acho que a gente tem, inclusive, evolução para essa pauta, como eu disse, a gente
não tem falado mais sobre licença paternidade, assim como licença parental. Existem uma série de empresas, recentemente Nubank anunciou uma licença parental, Banco BV, que é um dos nossos clientes, também tem uma licença parental, que são licenças onde o período ele é o mesmo entre figuras parentais, né? Em muitos casos, esse pai ele tem a escolha, o direito de escolher em que momento que ele quer usufruir dessa licença, inclusive depois que a sua parceira voltar para esse momento de vínculo ser estendido para além do período de uma só licença, né? E isso é fundamental, porque um bom lugar para a mulher trabalhar é um bom lugar para a família trabalhar. E como o Fê trouxe, né? No momento em que a gente igualar os ônus e os bônus, né? Ou seja, trouxer, enfim, todos esses benefícios de uma licença estendida também para esse pai, todo mundo vai ter a condição de ser protagonista na sua carreira e vai competir e vai ter ônus e bônus de forma igualitária aqui para competir no mercado de trabalho. Então, essa é uma maneira que a gente pode cuidar dessa pauta. E não, eu não acho que 20 dias são suficientes, mas eu acho que já é o começo de uma conversa. Então, de certa forma, eu acho que deveria ser comemorado como um estímulo para que isso seja continuado. Léo, vamos entrar aqui nesse papo. Eu queria trazer você aqui para essa conversa, muito na sua visão de pai, né? Para começar, você me contou aqui antes do nosso papo começar, como a paternidade chegou, né? De uma maneira um pouco menos planejada no seu caso, você morando em outra cidade. Conta para a gente um pouquinho como foi descobrir essa notícia e viver esse começo de paternidade durante a sua licença. Vamos lá. Então, cara, foi um ano bem emocionante, assim, né? Foi uma aventura. Porque a gente descobriu que estava grávido, eu tinha 24 dias em Manaus, tinha acabado de ser transferido para lá pela companhia. Minha companheira estava em Catalão, no interior do Goiás, e, cara, a gente não estava planejando, né? Foi uma surpresa. E aí vem aquele medo, aquele desespero. Até engraçado, né? A importância das empresas nesse momento, cara. As primeiras pessoas que nós falamos foram nossos chefes, não foi minha família. A gente avisou primeiro a nossa liderança, porque a gente teve medo, a gente teve receio. E aí, como é que vai ser? O que vai acontecer? Eu estou distante, eu preciso estar presente. Assim como descobri como pai, né, virou uma chave na minha cabeça. Cara, eu preciso estar lá, eu preciso acompanhar isso 100%, eu quero estar em todos os exames, eu quero estar, ver meu filho em todas as etapas da gravidez da Ju. E aí, assim, graças a Deus, cara, a empresa estava num momento muito importante, muito bom, que a gente introduziu esse curso do Filhos no Currículo, né? Meu professor tá aí, o Felipe, um curso que eu sou grato pra caramba, e eu tive um apoio enorme da minha liderança e da área de RH, por exemplo, porque ele, assim que eu, como precisava estar lá presente nesses exames, eu estava indo lá quinzenalmente, né? Me mudei, fui para um lugar mais barato para poder bancar essas viagens, porque não é barato ir de Manaus para Brasília, mas, cara, eu consegui estar lá quinzenalmente, ficando 5 dias, 6 dias, junto ali com a minha companheira, acompanhando todo o processo, né? E aí, chegando no final ali, a gente estava para planejar o parto, o Cauã dá um susto na gente e chega um mês antes, né? E aí foi mais um desespero, porque eu estava lá em Manaus no dia, era dia 21 de abril, feriado. Eu tinha acabado de falar com a Ju no telefone e ela foi cochilar, acordou com a bolsa estourada, me ligou. Eu tentei ficar calmo, né, na hora, mas, cara, foi um momento assim, um susto muito grande, né? Liguei para meus pais, falei, como é que eu vou sair daqui? Eu não sei o que fazer, não tem voo. Era um auge da pandemia, era um voo por dia e a bolsa estourou 10 da manhã. Por sorte, eu tinha a passagem comprada e a passagem tinha sido cancelada. Quando isso acontece, a gente consegue alterar sem custo e para qualquer dia. E aí eu consegui pegar o voo das 3 da tarde. Então, assim, bolsa estourou às 10, 3 da tarde eu entrei no voo. Foram 3 horas voando sem saber se meu filho tinha nascido, né? E aí eu deixei já alinhado com o pessoal dos comissários, cara, eu preciso sair antes de todo mundo. Estava na 10ª fileira. Aí eles me liberaram mais cedo, saí correndo. Graças a Deus não tinha trabalho de parto ainda e eu consegui viver, cara, um negócio que para mim é o momento mais incrível com o nascimento do meu filho. Um momento mega importante estar ali presente. Ele não tinha, a Ju só foi entrar em trabalho de parto às 10 da noite, foi um dia bem cansativo, mas acabou da melhor forma possível. E aí, fazendo o link com a licença, né? A partir desse dia começa a licença, o Cauã, ele nasceu prematuro, então com uma dificuldade respiratória, ele teve que ser encaminhado para a UTI, que foi um negócio bem pesado para a gente, que a gente não entendia muito, não sabia, né? Como é que ia ser.
Mas para vocês terem ideia, cara, foram 7 dias na UTI, o que é pouco, né? Eu te conheci famílias ali que filhos estavam 35, 45 dias em UTI. E o Cauã ficou 7, mais do que o tempo da licença aprovada por lei, né? Que são 5 dias. Ou seja, nesse período foi fundamental para eu estar ali apoiando, ajudando. Tive que correr atrás de apartamento, porque a gente não tinha, né? A gente não tinha conseguido um AP ainda, estava na casa da minha sogra, estava rolando uma obra infinita lá, na janela da Ju, então impossível a gente levar uma criança recém-nascida para o apartamento. Então, eu tive que correr atrás disso, foi uma coisa que eu só consegui fazer porque eu tive esse momento 100% focado, totalmente desligado ali da companhia, ali, só para a família, né? É isso que as empresas têm que entender, cara. É fundamental a gente ter esse momento. E aí, no final tudo certo, o Cauãzinho tá bem, super bem hoje. Além, né, e também ressaltar isso, além da minha licença estendida, que eu tive os 20 dias, eu consegui emendar com minhas férias. Fui incentivado pela companhia, tá? E aí eu consegui ficar 40 dias, cara, e o mais importante, seguro e tranquilo, de que, como o Felipe falou, né? Quando eu voltasse para lá, ia estar tudo igual, entendeu? Eu acho que as empresas têm que investir nisso, porque é o diálogo, tranquilizar o funcionário, porque a gente não pode estar no momento desse, mais importante da nossa vida, pensando em outra coisa que não a família. Então, eu consegui esse tempo a mais, foi fundamental, e depois disso, a história. Eu voltei para Brasília, estamos juntos hoje, tá tudo certo. Obrigada, Léo, pelo seu depoimento. Concordo, acho que esse tempo é fundamental. Vejo do lado aqui de consultoria uma preocupação legítima de muitas organizações em não só oferecer o tempo, né? Quando a gente fala, inclusive, em licenças mais longas, né? Que é onde a conversa está beirando aqui nos dias atuais, mas a importância de você conscientizar esse pai e essa liderança também sobre a importância dessa paternidade protagonista, né? Então, as dúvidas, elas passam, por exemplo, por: será que esse pai vai fazer bom uso desse tempo? Será que ele vai entender esse período não como um período de férias, mas um período de muito trabalho, né, nessa construção desse primeiro vínculo? Então, é por essas e outras, que a gente precisa não só implementar benefícios como esse, mas cuidar da transformação cultural dessa pauta dentro das organizações, né, e trazer o porquê investir nesse tema e ajudar esses pais a entenderem o seu papel em todo esse processo, né? Então, é sobre isso, inclusive, que a gente vai falar com muito, muito foco e dedicação nesse mês de agosto nas organizações, trazendo a importância desse protagonismo, para que no momento que uma empresa estiver madura para lançar um benefício como esse, né, ele seja bem utilizado, ele seja utilizado na função, né, para a qual ele foi idealizado. Então, é por isso que a gente fala muito, ainda precisa falar muito do porquê esse pai precisa ser protagonista na sua paternidade, né? E Marlon, lá no comecinho... Oi, desculpa, Fê. Não, eu que peço desculpas. Estava comentando com relação a essa transformação cultural, e eu queria trazer até uma experiência que eu tive com um amigo, né, um colega de trabalho do Leonardo, que é o Diego Barreto. O Diego vivenciou há pouco tempo atrás também a licença parentalidade, né, ele é VP de finanças lá no iFood, e ele fez um texto muito bacana contando como foi a volta dele, né? E eu acho extremamente interessante isso, porque ele é uma alta liderança numa empresa, pode levar. Ele é uma alta liderança numa empresa que está oferecendo isso, e ele se posiciona como exemplo. Então, assim, se eu posso, todo mundo pode, né? Todo mundo deve usufruir isso. Só um minuto, gente. Ratinho. Tá bom. Então, é isso, gente. É filhos do currículo, literalmente, na prática. Ao vivo no evento também. Ratinho, filho. Ratinho. Já vou. Então, eu acho extremamente importante este exemplo, essa exemplificação prática, né? E quem não acompanha o Diego nas redes, eu recomendo que acompanhe o Diego Barreto. Boa, Fê, eu vou aproveitar esse seu gancho, deixar você falar aí a palavra do ratinho aí no celular, e vou puxar um tema que você trouxe aqui, que eu acho super importante, que era o meu gancho aqui para trazer de volta o Léo para a conversa. Você trouxe o exemplo de um pai, líder, que pelo exemplo demonstrou e viveu a sua paternidade, para também autorizar que o seu time faça o mesmo. E o Léo, né, Léo, além de ser, enfim, pai, é líder de outros pais, né? Ocupa uma posição de liderança e tem uma equipe de profissionais com filhos. Léo, dá aqui, assim, 5 dicas concretas, né, para todo mundo aqui que concilia filhos e carreira e lidera profissionais com filhos.
como criar esse ambiente de segurança na prática, né? A gente fala muito sobre ser o exemplo, mas se você puder trazer aqui para a nossa conversa alguns exemplos práticos para essas lideranças, eu ia te agradecer. Beleza. Cara, isso, acho que tudo gira em torno de empatia e diálogo, tá? Ser embaixador realmente desse tema. Assim, eu já tive vários times de vários liderados com filhos. Fui líder de um time antes de ser pai e depois de ser pai. É uma experiência super diferente, mas ela não tem que ser, né? Eu acho que para você ter empatia, você tem que buscar o conhecimento, buscar se capacitar, entender como é que funciona. E aí, cara, esse seria o primeiro ponto, né? Você ter essa empatia pela paternidade e maternidade, esse entendimento. Em segundo lugar, cara, é conhecer a particularidade de cada um dos seus funcionários. E aí, como é que você faz isso? Você tem que ter um diálogo muito próximo, né, sobre tudo, e principalmente sobre esse tema, que é tão importante, né? O diálogo ele tem que ser diário, tem que ser normal, a gente tem que naturalizar realmente isso, né? Que a gente entra no terceiro ponto aqui, que é naturalizar o discurso através de pautas, reuniões. A gente pode muito bem chamar reuniões periódicas para falar sobre o tema, conversar, e isso gera uma segurança no ambiente de trabalho em que seus liderados sentem a vontade de realmente dividir coisas com você. Por exemplo, se meu funcionário se sente seguro para falar que o filho dele vai ter uma festa junina no colégio, né, se sente seguro de que não vai ter problema nenhum da minha parte, que com certeza ele tem que estar lá, entendeu? Ou mais importante ainda, alguma compromisso médico, alguma coisa assim. Se você não tem um ambiente seguro ali, você não consegue, se você não conhece a particularidade, se você não naturaliza esse tema, às vezes o seu funcionário vai ficar um pouco receoso, né? Isso não pode acontecer. Então, e aí entra o quarto ponto, que é a gente flexibilizar. Tem que ter gestão de tempo e flexibilizar horário, né? Por exemplo, eu sei que tem certos horários que eu não posso marcar uma reunião com o time, porque eu sei que minha funcionária vai ter que buscar o filho dela no colégio, entendeu? Então, assim, a gente flexibiliza, não tem problema. Hoje em dia a gente consegue fazer, cara. Tá muito mais tranquilo hoje, né? Acho que as empresas têm que deixar isso mais facilitado, sabe? Todo mundo tem que saber que ser pai e mãe é uma MBA. Você se desenvolve assim absurdamente. Minha gestão de tempo pessoal assim é outra desde que eu virei pai. Assim, tem que incentivar isso, porque você ganha do outro lado aquele ganha-ganha, né? As empresas ganham um funcionário muito mais completo. Então, voltando à gestão de tempo, que é uma das qualidades, assim, tem que ter essa gestão, tem que ter flexibilização de tempo para poder ir sabendo ali quando que você encaixa tal reunião ou algum momento com o time e tudo. E por fim, cara, foi o que o Diego Barreto fez. Ele fez essa liderança pelo exemplo, cara. A gente tem que mostrar, não só falar, a gente tem que mostrar que a gente está usufruindo dessas coisas, né? Como pai, eu tenho essa possibilidade, essa oportunidade. Então, cara, eu usufruí de 20 dias, vou usufruir no meu próximo filho, fica o recado para a Ju aí. Cara, eu uso do auxílio creche e eu deixo isso bem claro para meus funcionários também, meus liderados também. E isso vai transformar o ambiente cada vez mais seguro, com diálogo aberto. E isso, cara, que as organizações precisam urgentemente começar a aplicar, né? No dia a dia. Acho que são essas 5 dicas aí que eu consigo trazer. Maravilhoso, Léo, maravilhoso. Eu anotei aqui algumas para resumir aqui, trazer para o pessoal. E tem uma que eu queria acrescentar aqui na sua lista. Acho muito importante também essa liderança ficar bastante atenta com possível normalização de piadas e comentários que parecem inofensivos, mas que, em alguns contextos, eles passam um recado de não falta de segurança, né? Então, comentários do tipo, vai ficar de babá hoje, quando esse pai vai ser o principal cuidador dessa criança. Isso não dá, gente, porque você vai estar reforçando o conceito de que não é responsabilidade desse pai, corresponsabilidade desse pai criar essa criança, né? Então, acho que acrescentaria na lista esse cuidado especial, porque sim, essa liderança é o exemplo,
o que ela fizer, não só falar, vai reverberar na sua equipe, então super importante. Como o Léo falou, né, flexibilização de horários é fundamental, né, então negociar essas ausências, normalizar o assunto existe, gente, ninguém nasceu de chocadeira aqui, ou a gente é filho de alguém, ou a gente é pai e mãe de alguém, né, a gente faz parte da jornada da parentalidade, tenhamos ou não filhos, né, então a gente precisa normalizar essa pauta, e ela é um capítulo na vida das pessoas, né, todo mundo que passa por essa experiência volta. E a trajetória profissional dessa pessoa, ela é um livro muito maior. A gente tem uma página dentro dessa história, né? E já foi comprovado que essa página tem impactos, inclusive, positivos no desenvolvimento profissional dessa pessoa, né? Então, não tem por que a gente não naturalizar a pauta da parentalidade. Liderança pelo exemplo, saber pedir ajuda e oferecer ajuda, acho que é um item super importante para a gente conversar aqui, né? Então, eu vejo muitas, principalmente mulheres, não fazendo pedidos claros sobre as suas necessidades. E acho que isso vale também como um recado para pais e para qualquer figura parental. Comente sobre as suas necessidades, com antecedência, com planejamento, sente para conversar. A gente fala muito nas nossas trilhas e cursos, né, sobre a importância dessas pautas de alinhamento constante, né? É claro que tem situações, e eu quero valorizar essas situações também aqui nessa conversa. É claro que tem situações em que planejar não é uma possibilidade, né? Quando você está numa fila de adoção, você pode receber uma ligação de um dia para o outro que seu filho, que a sua criança chegou, enfim, o seu adolescente chegou, ou você passa por uma situação de um parto antes da hora, uma perda gestacional, são milhões de cenários que a gente não tem como planejar, mas sempre que for possível, esse planejamento vai fazer toda a diferença e vai trazer segurança para as duas partes. Então, eu queria deixar esse recadinho. E para a gente chegar aqui quase nos minutinhos finais do nosso papo, eu queria voltar com o Fê nessa conversa e falar, Fê, sobre um lugar que acho que você tem bastante questão aqui para agregar para a gente e trazer muita informação para a gente sobre o tema racial para essa conversa, sobre a intersecção racial para essa conversa, né? Você, como homem preto, que trabalhou muitos anos, inclusive na construção de uma cultura corporativa antirracista, trabalhando diretamente com essa pauta, e eu queria te perguntar nesse sentido, né? Como paternidade e racismo se conecta? Como esse debate se conecta dentro do ambiente corporativo? Você consegue perceber que a intersecção entre parentalidade e temas raciais são pauta dentro das organizações? Como você vê esse tema aqui? Conta pra gente. Vou contar um spoiler para vocês aqui, bastidores da minha gravação. Eu tinha feito uma série de anotações de números e o meu garoto, como vocês viram, passou aqui e pegou a minha colinha que estava no celular. Então, se eu falar alguns números aqui e não forem correspondentes à realidade, eu peço desculpas já, porque eu perdi aqui a minha colinha. Mas, infelizmente, eu não vejo hoje as organizações trabalhando esses temas de maneira conjugada, tá? Eu vejo organizações, como o próprio Léo trouxe aqui o comentário, tratando da questão da parentalidade. Vejo organizações, obviamente, tratando da questão racial, né? Que sempre existiu, mas aflorou, mas explodiu depois do George Floyd, né? Interessante que nós só nos movimentamos quando uma vida negra morreu nos Estados Unidos e não aqui no Brasil, mas não de uma maneira conjugada. E um dos dados que eu tinha anotado, eu me recordo que é o seguinte: para a gente discutir a participação masculina na criação de um filho, a paternidade, eu acho que é essencial a gente entender a maternidade também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente as empresas têm discutido cada vez mais a presença de lideranças femininas, precisamos entender que elas agregando mais responsabilidades dentro da organização, elas precisarão compartilhar as responsabilidades dentro de casa com alguém, né? Com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, é um ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar. E um dos dados que eu ia apresentar para vocês é que o número de mães que são chefes de família, que são o pilar financeiro de casa, aumentou de 23% para 40% na última pesquisa do PNAD. Eu não me recordo agora, de novo, eu estou sem a minha colinha aqui, o intervalo de tempo, mas aumentou a responsabilidade financeira, né, sobre os ombros da mulher, mas isso não foi correspondido quando a gente fala sobre parentalidade, a paternidade masculina. 60% das mães 60% das mulheres que são mães solteiras, e aí entra a correlação entre raça e parentalidade, 60% das mulheres que são mães solteiras são mães negras, né?
E aí você coloca assim, a mulher negra, ela já recebe um salário muitas vezes menor do que um homem branco na mesma função, né, com o mesmo nível de especialização. Elas são a maioria das mulheres que são mães solteiras e elas estão cada vez mais responsáveis financeiramente pelo seu lar. E eu lembro que na minha primeira fala aqui nesse nosso bate-papo, que a presença masculina, a presença paterna, né, dentro da criação das crianças, né, que vão se tornar adolescentes e adultos, trazem resultados lá na frente social, é que, infelizmente, e aí é uma pesquisa do último relatório de segurança pública de São Paulo, 78% dos homens que estão presos, que estão dentro do sistema carcerário, não tiveram uma presença paterna dentro de casa. Então, você olha como pode parecer um simples, vou usar aqui um termo que é muito usado para ausência paterna, né? Ele foi até ali comprar um cigarro e nunca mais voltou, né? Até tem um humorista que faz piada sobre isso, porque ele passou por essa situação. Isso vai trazer retorno lá na frente. Então, você tem 78% de uma massa carcerária que é majoritariamente negra, tá? Não vou entrar aqui no debate de segurança pública, mas majoritariamente negra, em que não teve uma presença masculina, uma presença paterna ao longo da sua vida, né? E muitos deles, e aqui eu não estou querendo justificar, mas muitos deles entraram pelos caminhos errados para tentar justificar esse peso financeiro sobre a vida da mãe, sobre a vida da mulher, né? E isso, obviamente, impacta no desenvolvimento de carreira das mulheres, que elas não conseguem alocar recursos financeiros e mesmo recursos de tempo para a especialização da sua carreira, estão cuidando dos filhos. Novamente, né? Os filhos muitas vezes crescem sem ter uma figura, uma referência paterna, e isso muito me moveu a falar sobre isso, porque se eu tenho, por um lado, uma sociedade que é racista, por outro lado, uma sociedade que é machista, que não entende que o papel do pai é essencial, não só para o núcleo familiar, mas para uma sociedade melhor, e eu me vejo no vértice dessas duas vertentes, eu precisava trazer o meu exemplo, eu precisava trazer minha contribuição, né? Um pai negro, que infelizmente é tão mal representado na cultura também popular brasileira. Quando eu digo cultura pop, televisão, novela, filmes, cinemas. A gente tem ali alguns papéis do Lázaro Ramos, mas ao passo que a gente tem uma série de personagens que retratam o pai negro como um pai ausente, um pai abusador, um pai ébrio, né? E era importante eu mudar essa percepção dentro das empresas, né? Todas as empresas aonde eu vir a trabalhar depois que eu me tornei pai, eu falo muito sobre esse tema, eu abordo essa questão, e para a sociedade como um todo. Então é importante a gente ter essa ideia de como o impacto da ausência paterna, e obviamente racializando essa discussão também, porque isso é um benefício que virá para toda a sociedade, não só para o núcleo familiar que está trabalhando sobre isso, mas as organizações que conseguem ver clareza nessas questões, né, como infelizmente um ponto é ligado ao outro. Poxa, eu vou dar um exemplo muito simples aqui, vou dar muito rápido. Uma empresa que tem como meta promover mulheres a cargos de liderança e que boa parte dessas mulheres são mulheres negras, e eles falam, poxa, por que a gente não está conseguindo atrair, reter, qualificar, desenvolver essas mulheres negras? É importante a gente entender qual é a realidade delas, porque, novamente, 60%, 61% das mulheres que são mães solteiras são mulheres negras, né? E eu, como comentei no comecinho, 5,5 milhões de crianças são registradas sem o nome dos pais. Provavelmente uma boa parte delas são mulheres negras. Então é um grande quebra-cabeça, né? Eu digo que não é um xadrez. Que se conecta, né? Que se conecta e que é essencial que as empresas tenham essa visão ampla, essa visão macro, né? E entender como a gente consegue trabalhar no micro, porque é o micro que vai transformar o macro posteriormente. Muito bom, Fê. Acho que mais do que nunca você precisa usar a sua voz e sua história nessa pauta. Então, obrigada por compartilhar todos esses ensinamentos aqui comigo e com a gente hoje. E eu trago aqui um dado para a gente ir fechando e concluindo essa conversa, de que realmente a parentalidade é desafiadora, e quando eu trago aqui desafiadora, eu trago situações aqui como, por exemplo, filhos com necessidades específicas, situação de luto gestacional, parentalidade solo, que é um assunto que você falou bastante agora com a gente, Fê. Todos esses
componentes e ingredientes numa parentalidade fazem a experiência dessa profissional e desse profissional mais desafiadora no mercado de trabalho. Isso é dado de uma pesquisa recente da Filhos no Currículo, lançada há menos de um ano aqui, em parceria com o Movimento Mulher 360, onde a gente perguntou como era a experiência de pais e mães que passavam por situações como essas, né? De, como eu disse, parentalidade com desafios, luto gestacional, parentalidade solo, filhos com situações específicas, adoção, gestação de risco. E 1 em cada 4 figuras parentais com filhos enfrentam essa situações de parentalidade diversa. Então, pessoal, a gente está falando de muita gente. E as organizações não estão realmente preparadas para incorporar em suas políticas, em seus processos, essas necessidades. Acolher uma pessoa que passa, por exemplo, por um luto gestacional, né, uma perda, ela volta diferente, ela precisa ser reacolhida, ela passou por uma gestação toda. E esses temas, eles também ainda não estão na pauta de muitas empresas, e a gente convida essas organizações a pensarem a partir desse prisma também nessa conversa. Pessoal, temos 5 minutinhos aqui para fechar, o papo foi gostoso, mas ele se caminha aqui para o fim. E eu queria, por fim, deixar aqui passar a bola para um bate-bola bem rápido, uma palavra de fechamento de cada um de vocês. Marlon, queria voltar contigo um pouquinho mais de tempo, talvez, para você dar essas 3, 4 dicas de construção de vínculo que a gente falou no começo do papo, que não deu tempo de retomar. Para a gente fechar, conta para a gente, assim, essa empresa que quer dar esse tempo, proporcionar esse tempo para esse pai ser protagonista, e esse pai que quer usufruir desse tempo, o que ele pode fazer, né? Pensando numa situação de uma pessoa que concilia filhos e carreira, que dicas concretas você daria para a construção de vínculo entre esse pai e essa criança, nesse contexto todo que a gente trouxe aqui no papo de hoje? Fantástico. Bem rapidamente, né? Assim, é importante destacar que há uma ideia assim, muito popular de que nós homens, a gente é uma coisa, não é muito biológica a nossa conexão com os filhos. A da mãe porque é da gestação ali, tem o cordão umbilical. E até então a gente não tinha pesquisa sobre isso, são recentes, tem 10, 15 anos as primeiras pesquisas que comprovaram que, por exemplo, a ocitocina, que é tão responsável ali pelo parto, pela amamentação e chamado, né, o hormônio do amor, quando o pai, quando o homem se torna pai, algumas pesquisas já comprovaram que nós também começamos a produzir isso, né? Então, a primeira dica que eu daria não é uma dica prática, mas uma dica de entendimento. Nós, homens, fomos feitos para sermos afetivos com os nossos filhos. Nosso corpo se prepara para isso. Então, se permita, né? Então, acho que esse homem tem que se permitir. Uma segunda dica que eu daria é essa questão de agendar, né? No nosso trabalho, a gente tem agenda, a gente tem compromisso, a gente tem horário. Os nossos filhos precisam entrar nessa nossa agenda. Então, se está no home office, são 10 minutos, 15 minutos, coloque pequenos intervalos para que você possa dar atenção para o seu filho. Você não está no home office, você está fora. Tem telefone, tem como falar, tem esse contato no dia a dia do seu filho. E a terceira dica prática é aproveitar, porque às vezes a gente quer agendas mirabolantes, mas aproveitar aquilo que encaixa na sua rotina. Então, aproveitar a sua rotina. Então, como pai, eu faço questão de levar meus filhos na escola. Então, todo dia eu tenho pelo menos aí 1 hora, meia hora para levar, meia hora para voltar dentro do carro, mas é um tempo de conversa, um tempo que a gente ouve uma música, que a gente tem uma interação. Se você conseguir, por exemplo, colocar na sua rotina uma refeição juntos por dia, não consigo o almoço, mas então vamos fazer a janta, né, a refeição da noite, a refeição principal, onde todos sentam à mesa, esses momentos, né, da rotina, onde a gente aproveita com intensidade. Então, seja o momento do banho, da comida, de levar para a escola. E uma quarta dica é que a gente tem que aproveitar realmente cada instante, cada momento, e lembrar que os nossos filhos crescem, né? Esse tempo passa rápido, passa muito rápido. E à medida que a empresa entende que essa paternidade, essa parentalidade é algo tão importante na nossa existência, trazer isso para dentro da empresa faz com que a gente se humanize mais, né? A gente seja muito mais coerentes com a nossa própria existência, e isso traga benefícios a curto e a longo prazo. Então, a gente precisa realmente normalizar e trazer isso para a gente, dentro da gente, porque isso é ser gente, né? A parentalidade está aí para nos mostrar que a gente é melhor, cuidando melhor dos nossos filhos e filhas, crianças e adolescentes. Ai, que gostoso terminar com essa mensagem inspiradora. Você me convida muitas vezes a pensar, e te agradeço por isso,
que história que eu quero que meus filhos contem de mim no futuro, né? Quando eles refletirem e contarem sobre os pais, as mães, enfim, essas figuras parentais que criaram essa pessoa, que história eles vão contar, né? E isso me motiva a continuar trabalhando e construindo uma sociedade que reconhece filhos como potência e que tem a oportunidade de ser presente e de construir essa história com empresas que entendem a parentalidade como potência e não barreira. Então, eu deixo aqui meu agradecimento especial. Fê, Léo, Marlon, foi uma honra trocar nessa 1 hora. Eu vou passar aqui a palavra para uma palavra só de fechamento, para a gente não invadir o tempo de vocês, de quem está aqui assistindo a gente. E deixo o convite para as organizações pensarem nessa pauta. Se você está aqui com a gente hoje e cuida do tema da parentalidade na sua organização e quer perpetuar essa pauta, né, proporcionar uma paternidade mais protagonista, conta com a Filhos no Currículo, em forma de ações de sensibilização, painéis a partir de vozes plurais de pais, trilhas de conhecimento sustentáveis para a gente, né, trazer essa pauta ao longo de todo o ano, cartilhas e documentos e conteúdos para lideranças na criação de um ambiente que promova uma paternidade protagonista. Conta com a Filhos no Currículo, a gente vai estar à disposição em agosto e em todos os outros meses do ano também para ajudar com essa pauta na promoção de uma paternidade protagonista. Léo, Fê, Marlon, uma palavra de fechamento e a gente se despede por aí. Fê, vamos começar. Então, qual é a sua palavra? Queria só agradecer, né, por esse convite. É uma honra participar aqui, falar um pouco da experiência. E o recado que eu daria para as empresas, para os empresários, para os líderes hoje, cara, invistam tempo nessa capacitação, nesse treinamento, no diálogo aberto com os funcionários. Se o funcionário se você perde produtividade porque o funcionário está 30 dias, né, super focado na família, o problema não é a licença, o problema é outro. Então, cara, invistam, faz sentido, você vai ter um funcionário muito mais completo e melhor nesse retorno aí. Obrigada, Léo. Super importante esse fechamento. Fê, você gostaria de trazer uma palavra, um pensamento aqui para a gente concluindo? Eu queria agradecer mais uma vez, me coloco sempre à disposição da equipe da Filhos no Currículo, sempre que eu puder contribuir. Muito obrigado por essa honra. E um recado que eu deixo para pais e para mães também: estudem, né? Principalmente os homens. As mulheres ainda têm uma carga literária muito grande que auxilia, né, nesse processo de se descobrir mãe, e os homens ainda têm esse receio de buscar literatura. Então, busquem literatura, estudem. Você se tornar pai não significa que você já sabe ser pai, né? Então, não tenho vergonha de buscar livros. Eu tenho aqui a minha recomendação, O Novo Papel do Pai, que fala muito sobre o que o Marlon falou, sobre essa conexão até biológica, né? Desde os primórdios até atualmente. Então, muita coisa a gente descobre além da vivência, quando a gente vai de fato se aprofundar. Então, você que é mãe, você que é pai, incentive o seu parceiro, incentive a sua parceira a buscar literatura, presenteie com um livro desse. E nós, homens, né, que estão nessa função, e principalmente os pais de primeira viagem, não tenham receio de pedir ajuda, não tenham receio de construir uma rede de apoio onde você possa compartilhar suas inseguranças, que muitas vezes vocês não compartilham com as parceiras, muitas vezes não são compartilhadas dentro do ambiente de trabalho, mas isso não pode impedir você de agregar conhecimento aí para sua experiência, porque vai ser uma experiência pro resto da vida. Você vai ser pai pro resto da vida, tá? As crianças vão crescer, vão ganhar o mundo. As crianças, se quiserem, serão pais, você se tornará avô, mas você nunca deixará de ser pai. Um beijo para todo mundo. Maravilhoso, obrigada. Obrigada a todos e a todas. Deixamos aqui nos comentários dessa live um link de pesquisa de satisfação. É muito importante que todos que estejam aqui com a gente participem, opinem, para a gente trazer cada vez conteúdos mais relevantes para as próximas conversas, para os próximos papos aqui no Use Sua Voz na Filhos no Currículo. Então, por favor, participem e vejo todo mundo na próxima Masterclass, que provavelmente vai falar ainda sobre paternidade em agosto. Até a próxima e bom dia para todo mundo. Não esqueçam de colocar os filhos no currículo. Tchau, tchau.